Boa noite. Boa noite, Paulo Henrique. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Bom. Podemos começar? Acho que pode sim. Aí, acho que mais gente deve entrar, mas aí vai entrando conforme vão começando. Eu posso aguardar um pouquinho. Mais 2 minutinhos, que aí dá 5 minutos, pode ser? Perfeito, pode sim. Se tiver tudo certo aí, eu ingresso. Eu começo. Tá bom, jóia. Então vamos começar aqui, pessoal. Todos estão me ouvindo? Acredito que sim, né? Pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique, sou juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do 57º concurso. Estou no TJGO desde março do ano passado. Há pouco tempo atrás estive aqui fazendo o cursinho da EJU como concurseiro e hoje estou muito feliz aqui em poder conversar um pouco com vocês como já aprovado e exercendo o cargo de juiz, que foi um grande sonho que eu tive e graças a Deus consegui realizar tal objetivo. Prazer estar falando com todos vocês, que com certeza serão meus futuros colegas de trabalho. Saibam que vocês passaram um dos concursos mais difíceis aqui do Brasil, porém o Tribunal de Justiça do Goiás é um excelente tribunal. Se não é o melhor tribunal, com certeza está entre os 3 melhores. Por mim é o melhor, sem dúvida alguma. Tanto em questão de estrutura de trabalho, de pessoal, remuneratória, de eficiência. O TJGO hoje é um exemplo em todo o Brasil e vocês passaram, com certeza todos irão passar
ao final desta prova e estarão neste tribunal que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Era um sonho para mim. Eu fui juiz também em outro estado, vou até explicar para vocês um pouco da minha carreira nos concursos. E hoje estou muito feliz de estar aqui em Goiás. Estou lotado na comarca de Formosa, uma comarca aqui perto de Brasília. A carreira aqui é excelente, anda de forma muito rápida, muito boa. Se vocês quiserem depois tirar algumas dúvidas comigo, vou disponibilizar aqui meu número no chat, que a gente pode conversar depois sobre a carreira, sobre essa questão de estrutura, remuneração, lotação, que eu acho que vários estão com dúvidas, mas eu converso posteriormente com vocês. Quem quiser mandar mensagem, fica muito à vontade. Como eu já falei, sou juiz aqui em Goiás, mas antes eu fui juiz no estado de São Paulo, fiz o concurso 189, passei, fui aprovado, exerci o cargo lá em São Paulo, porém, após a minha aprovação aqui no TJGO, resolvi vir para cá, até porque eu sou de Brasília e para mim ficaria melhor aqui, e não me arrependo nem um pouco. Embora o TJSP é um excelente tribunal, adorei o período em que eu estive lá, também é um dos melhores tribunais, sem dúvida alguma. Mas por questões pessoais, familiares, resolvi optar por aqui e não me arrependo. Vocês foram aprovados agora na fase de sentença, na fase discursiva, que é onde o corte é feito, né? A verdade é essa. Em meu entender, a prova oral não é a prova mais difícil do concurso. Ela é uma prova que exige técnica, exige estudo, exige preparação, mas com certeza não é mais difícil. Se vocês estudarem, se vocês se prepararem, se vocês treinarem, tenho certeza que todos vocês logo serão aprovados. Inclusive, no meu concurso anterior, todos foram aprovados. Foi 100% de aprovação e creio eu que a tendência é a mesma. O tribunal quer logo os novos juízes, as novas juízas. Vocês estão fazendo uma falta bastante grande, então eu acredito que a tendência será a mesma. Embora a minha recomendação é que vocês estudem da melhor forma possível, da forma mais aprofundada possível, até para fazer uma boa prova, garantir aprovação, garantir uma boa colocação, o que fará diferença em toda a carreira de vocês e também na escolha da lotação. A lotação é feita conforme a aprovação no concurso público. Antes de ser juiz em São Paulo, exerci o cargo fui delegado de polícia durante 4 anos, analista, técnico, ou seja, minha carreira nos concursos é bastante antiga e agora, graças a Deus, já estou aposentado com relação aos concursos. E minha primeira experiência que eu tive com prova oral foi para o cargo de delegado de polícia, o que é um pouco diferente, fui aprovado, mas ali foi uma experiência muito boa em que eu pude entender um pouco da prova oral, do que ela se tratava, fui aprovado e graças a Deus deu tudo certo. Hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é como foi minha experiência nessa preparação para a prova oral aqui da magistratura, o que eu acho que foi bom, o que eu acho que foi ruim, como eu me preparei, como foi a prova específica aqui do tribunal, do TJGO, a questão do sorteio dos pontos, as 24 horas anteriores, como que é a banca examinadora, o dia da prova, tudo isso aqui eu vou conversar com vocês e compartilhar minha experiência. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar, respondo com todo o prazer. A banca examinadora, se não é igual, é bastante parecida com a banca anterior, assim, conheço os examinadores, e vocês estão muito bem. Vocês vão ver que será uma banca muito boa, muito acolhedora, que com certeza vai ajudar vocês nessa prova, que eu sei que é muito difícil, dá muito nervosismo, dá muito receio, mas uma vez que vocês se preparam, vocês vão ver que a aprovação é certa. Desde que treine muito bem, estude muito bem, mantenha um ritmo, mantenha os estudos, tenho certeza que a aprovação de vocês virá. Então, assim, retomando um pouco, eu atuei como delegado de polícia e lá por volta de 2021, início de 2021 mais ou menos, antes de entrar na polícia, eu estava fazendo algumas provas de segunda fase para a magistratura, entrei na polícia,
gostei da carreira de delegado, parei de estudar um pouco, mas depois eu resolvi retomar nos estudos, né, ali para 2021, reprovei em algumas provas, em 2022 ali eu passei para o TJGO e para o TJSP, TJGO, TJSP e Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi aprovado nos 3, e como foram todos muito próximos, eu acabei estudando mais ou menos de forma comum ali, de acordo com o período. Minha primeira aprovação foi aqui em Goiás, porém, eu não sei se alguém de vocês fez essa prova anterior, meu concurso ficou suspenso logo após as sentenças durante vários meses, né? Durante vários meses o concurso ficou suspenso, e enquanto esse concurso estava suspenso, eu fui aprovado também em São Paulo, tanto para juiz como para promotor. E comecei minha preparação para a prova oral. Então, assim, embora eu tenha sido aprovado anteriormente em Goiás, na segunda fase, a minha primeira convocação para a prova oral, que é bem parecida com... Assim, é semelhante, não vou dizer que é bem parecida, não. A minha primeira convocação para a prova oral foi para o juiz de São Paulo. E como que eu fiz essa preparação? Eu já estava estudando para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, porque a gente não sabia muito bem quando ia voltar a prova, quando seria a prova, mas eu desde já comecei a estudar. Então, eu fui estudando, continuei meus estudos normalmente, fiz um cursinho para a prova oral, de forma muito semelhante a este aqui, em que primeiro há dicas, orientações, como que é a prova oral, o que você deve fazer, o que você deve falar, como você deve agir, e um treino simulado também. Para mim foi excelente, foi muito bom, e fiz esse concurso foi antes da prova de São Paulo, exatamente. O concurso do Tribunal do TJSP, do CJJ já estava para sair, já estava retomando, e aí o Coaeju na época lançou esse cursinho para a prova oral, e eu fiz ele também em Brasília, de forma presencial na época, eu sou de Brasília, e para mim foi excelente, foi um cursinho muito bom. A gente fez de forma presencial em Brasília, no primeiro dia eram aulas mais expositivas, explicavam para a gente como agir, como comportar, o que falar, o que vocês terão nesse curso mais para frente, vou falar um pouco aqui também, mas de forma aprofundada vocês com certeza terão todas essas aulas nesse curso. No dia seguinte a gente fez uma banca simulada, como se fosse o dia da prova, como se fosse os examinadores, da mesma forma como a prova seria feita no dia. E para mim isso foi de uma utilidade muito grande mesmo. Nós pegamos algumas dicas, algumas coisas que nós nem sabemos que tinham, e que quando a gente faz uma prova, naquela situação de nervosismo, com uma banca examinadora, como se fosse no dia da prova, a gente vê os nossos defeitos e aonde a gente pode melhorar e corrigir. E nesse curso que eu fiz em Brasília, aqui com a EJU, eu fiz algo que eu acho que vocês devem fazer também, eu acredito que vocês já devem estar fazendo, senão eu acredito que já é bom até começar, que é o treino também com os colegas, com os demais aprovados, o que eu acho que é essencial para a aprovação na prova oral é o treino, é a repetição, que para mim talvez a principal coisa que vocês devem fazer nessa fase de estudos é o treino. Primeiro, vocês recomendo fortemente fazer um cursinho de prova oral, principalmente para quem não fez prova oral anterior. Eu tinha feito uma de delegado de polícia, mas era em 2016, então já tinha muitos anos, e eu entendi que eu precisava desse cursinho, eu fiz o cursinho, para mim foi ótimo, porém, não basta você saber a teoria, se não exercer. Então, o que eu recomendo que vocês façam esse curso, façam um cursinho de prova oral, treinem. Eu conheci alguns colegas aqui nesse cursinho e desde já a gente marcou treinos e eu fazia esses treinos toda semana. Toda semana eu fazia duas arguições, como se fosse o dia da prova mesmo. Eu e um colega, vocês conversam entre vocês, marquem um dia. Então, eu tinha um colega meu que era daqui de Brasília,
Então, todo sábado, por exemplo, ele ia lá na minha casa, a gente treinava como se fosse o dia da prova. Todo dia a gente fazia isso e treinava com outro colega também, que eu conheci no dia do curso da EJU. Ele não era de Brasília, era de outro estado, então a gente fazia reunião pelo Zoom. E, para mim, isso foi excelente, porque você vai treinando tanto que chega a ficar natural para você quando for o dia da prova. Claro que o dia da prova é mais complicado, tem mais tensão, mais nervosismo, mas quando você vai treinando, você vai vendo seus vícios, vai vendo onde você peca, vai vendo que você deve, como você deve reagir a uma determinada situação, o que eu acho que vocês com certeza devem fazer. As minhas principais orientações para vocês é justamente essa. Faça um cursinho, treinem sempre que for possível e mantenham os estudos. E foi o que eu fiz. O meu concurso teve essa especialidade, razão de ficar suspenso um bom tempo, razão pela qual eu estudei para a prova oral, não vai ser o caso de vocês, durante vários e vários meses. Meu concurso ficou suspenso, mas eu continuei estudando normalmente, como se a prova fosse chegar o mais breve possível. Então, praticamente, toda semana eu treinava, e fiz esses 2 cursinhos nesse período. Então, a minha aprovação no TJGO foi ali mais ou menos em julho, agosto de 2022, só que em razão dessa suspensão, minha prova aconteceu em fevereiro de 2023. Porém, nesse período anterior, eu fiz o concurso do TJSP, a prova oral de lá, e do MPSP. Então, eu acabei estudando tanto para o TJGO, para o TJSP e para o MPSP nesse período. Então, durante um bom tempo eu estudei. Quando eu fiz minha prova ali no TJGO, em fevereiro, para mim foi bem mais tranquilo, bem mais calmo, bem mais natural. E grande parte que eu vejo nisso foi em razão desse meu treino contínuo. O curso e treino, e o estudo. E como que eu estudei? Como que eu estudei nesse período? E o que que eu fiz? Em resumo, assim, eu sempre gostei de estudar muito por livro. Eu tenho meus livros, tenho meus resumos aqui, e eu continuei basicamente, claro que não foi, basicamente da mesma forma, lendo os resumos, lendo minhas marcações, revisando todo o meu material, estudando ali a jurisprudência, dizer o direito, lendo a lei seca também, lendo a doutrina, lendo aquelas termos, né, mais complicados. Eu acho que isso é essencial para a aprovação também, estudar um pouco mais aprofundada aquelas questões doutrinárias, sem esquecer da importância da jurisprudência. No TJGO vocês vão ver que cai bastante, doutrina também é bastante essencial. Porém, a lei seca cai também. Cai também a lei seca. Há perguntas sobre lei seca. Eu lembro que minha primeira pergunta ali, feita pelo desembargador Marcos, foi sobre direito do consumidor, foi justamente a lei seca. Ele basicamente perguntou ali sobre o artigo 18 do CDC, os requisitos. Então, assim, teve na prova oral do TJGO e eu espero que vocês também estudem não somente a doutrina, não somente entendimentos doutrinários, mas também a lei seca e jurisprudência, porque cai bastante na prova e caiu muito aqui em Goiás. Então, retomando aqui, minha primeira prova oral assim, para a magistratura que eu fiz foi ali no final de 2022, no 189 do TJSP. Eu vou falar como é que foi a prova de São Paulo e a prova de Goiás, para vocês entenderem a diferença e saber como é que é, como Goiás é muito mais tranquilo do que em outros estados. Então, assim, minha primeira prova, lá também tinha um ponto, 24 horas antes, da mesma forma que no Goiás. E como é que foi minha prova? Teve o sorteio um dia antes, estava em São Paulo, peguei meu ponto, estudei. Eu vou explicar como eu estudei no dia quando eu falar aqui da minha prova do Goiás. Então, a prova em São Paulo é uma prova bastante difícil, é uma prova que, em regra, sempre há uma quantidade considerável de reprovações. No meu concurso foram cerca de 25% a 30% de reprovações. É uma banca muito qualificada, é uma banca muito boa, muito técnica, muito formal. E é uma banca difícil, é uma banca bem difícil. Estavam sendo feitas perguntas bem difíceis. A gente contratou
anotador, né? Então, recomendo vocês fazerem também, se for possível, claro. E, assim, as perguntas estavam sendo muito difíceis. Eu lembro que tinha um examinador, desembargador Loureiro, excelente pessoa, muito inteligente, muito técnico. Eu virei fã dele depois da prova oral, mas eles estavam fazendo umas perguntas muito difíceis, assim, no meu entender, e caiu no meu ponto, uma parte de direitos reais, e que não era muito meu forte. E assim, eu lembro que quando sorteou meu ponto, eu falava que eu não queria ser... O meu primeiro examinador não queria que fosse o embargador Loureiro, porque para mim era a minha parte mais fraca. E de fato foi. Só que acabou que no dia da prova foi ele o meu primeiro examinador. E ele fez essas perguntas bem difíceis. Não fui bem na arguição dele. Ele perguntava muita coisa prática, assim, não tanta coisa que se encontra nos livros. E caiu uma parte que eu tinha um pouco de dificuldade. Então, assim, eu não fui bem nessa... Eram 6 examinadores, se eu não me engano, eram 6. E eu lembro que eu comecei a prova mal. E quando eu estava na prova, sabe, eu senti que eu não fui bem, que eu não respondi muito bem as perguntas, meio que dá um baque, assim, sabe, você sente um pouco, mas isso me deu uma lição muito grande, e eu até compartilho aqui com vocês, que é justamente no sentido de que durante a sua prova, não se deixe levar se você não foi muito bem com um ou outro examinador. Esquece, continue como se você tivesse tirado 10 da melhor forma possível, e continue sua prova normalmente. Esquece o que você já fez, não deixe se abalar por um eventual não ter respondido uma pergunta, não ter ido muito bem em determinado ponto, porque pode lhe prejudicar em toda a prova. Eu, por exemplo, eu comecei a prova mal, no meu entender, de fato se confirmou posteriormente, quando eu vi minha nota lá dele, porém eu esqueci, como se nada tivesse acontecido, vamos para o próximo examinador. E assim foi minha próxima examinadora, eu não lembro muito bem agora o nome dela, mas era sobre direito constitucional e eu sabia tudo. Então, ela foi falando, eu fui perguntando, fui respondendo, eu vi que estava bem, você já retoma a confiança, fui falando, depois fui penal, outras matérias. Então, assim, eu comecei a prova mal, mas no decorrer da prova eu fui muito bem. Tanto é que outros examinadores, minha nota foi muito boa. E tinha até o penúltimo examinador, era da OAB, que era bem difícil também, empresarial. Ele cobrava perguntas muito difíceis, específicas, práticas de direito empresarial também. E foi bem difícil, mas nele eu até fui bem. Eu acho que fui consideravelmente bem nele. O que demonstra o seguinte, que tem examinadores, tem temas que vocês são mais familiarizados, tem outros temas que não, mas não se deixe ser influenciados ou atingidos por eventualmente não ter respondido uma determinada pergunta, não ter ido bem, porque assim como no Goiás, em São Paulo é uma média, né? A média dos examinadores. No final, não fui muito bem nesse examinador. Se eu não me engano, eu recebi do primeiro, se eu não me engano, eu recebi 4,5, 5, assim, foi bem baixo, mas nos outros eu fui muito bem. Então, minha nota final lá foi boa, fui aprovado, graças a Deus. Tomei posse em São Paulo, fui juiz durante um tempo. Nesse período, eu também fui aprovado no MP de São Paulo. Eu fiz a prova oral do MP de São Paulo. Acho que para mim foi mais difícil, eu achava, pelo que eu vi, eu acompanhei alguns dias lá, era mais difícil ainda do que para juiz de São Paulo a prova oral. Havia alguns examinadores que faziam umas perguntas muito difíceis, examinadores que gostavam de ali entrar na mente do candidato. Vocês vão ver que tem examinadores de todas as formas. Aqui no Goiás, na banca, o examinador de vocês está bem tranquilo. Mas tem no MP lá, eu lembro que era bem complicado. O examinador falava: você. Não é isso que você está falando, está errado, não tem nada a ver. Sabe, assim, era bem difícil. Se você não tivesse um controle emocional assim muito bom, como eu vi acontecer algumas vezes, você acaba se prejudicando, ficando tão nervoso que não consegue responder depois. Então, assim, para mim foi uma experiência muito boa lá no MP também, porque justamente em razão disso, você treinar o seu psicológico, treinar a forma de você reagir, a forma de você lidar com um determinado examinador, com uma determinada banca difícil, uma banca que tinha lá a intenção
era de reprovar a grande maioria, até porque havia, se eu não me engano, era quase 400 aprovados e só tinha 116 vagas. Era algo assim, não me lembro exatamente a quantidade exata. Então, assim, mais de 60% de reprovação. Então, eles fizeram uma prova muito difícil mesmo. Tinha examinador que falava que não é isso não, o que você está falando, quase é besteira, basicamente isso. Porque se você não se controlar, você pode se prejudicar. Na minha prova mesmo, eu respondi algumas perguntas lá, ele falou, não é isso não. Não. Falava assim, deixa eu ter escrito assim, não. Então, assim, você tem que ter controle, você tem que se preparar, você tem que conhecer o seu examinador. Eu já sabia como é que ele era, como esses outros examinadores eram, estudei bem a banca, estudem a banca, com certeza isso terá aqui no curso de vocês, para se preparar para o dia da prova oral. No dia lá, eu fui muito bem na prova do MPSP, eu peguei uma parte lá muito boa. Eu não cheguei a sair na lista final de aprovados porque eu pedi a desistência do concurso em razão da minha aprovação para juiz de São Paulo. Como eles só aprovavam uma determinada quantidade de vagas, até eles recomendaram para quem fosse ir para o cargo de juiz que pedisse a desistência para sobrar vaga para os demais. Então, assim, eu fiz porque o meu sonho, o meu objetivo era a magistratura. E como eu já tinha sido aprovado para juiz de São Paulo, eu pedi a desistência lá. Exerci o cargo em São Paulo, fiquei durante cerca de 2 meses lá, aproximadamente. Aí, nesse período, saiu minha convocação aqui para Goiás. O concurso tinha ficado suspenso, como eu falei, depois ele voltou aos trâmites normais, ele tinha sido suspenso uma decisão do CNJ, depois ele retomou, e saiu minha convocação aqui para Goiás. Então, foi de forma bem semelhante ao concurso de vocês. Havia preparação, havia sorteio dos pontos 24 horas antes. E eu vou dar detalhes, até explicar para vocês como que foi esse sorteio dos pontos, como que foi essa minha preparação no dia anterior à minha prova, no dia da prova, como foram os examinadores. Vou falar tudo para vocês ficarem cientes, tranquilos e começarem a preparação de vocês. Então, 24 horas antes da prova, às 8 da manhã, nós fomos sorteados, fomos ali para o tribunal. Chegando ao local, fica todo mundo lá, né, no início, antes da prova começar, dos candidatos do dia. Vocês serão convocados para participar da prova oral, participar do sorteio do seu ponto. Então, a gente vai lá, fui lá pessoalmente, recebi o meu ponto sorteado foi o 5, eu lembro, até estava relembrando aqui, vendo as minhas questões, meu ponto foi o 5. Saí do tribunal, peguei um Uber, fui para o hotel e comecei a estudar. O meu ponto sorteado foi um ponto que eu achei, em regra, tranquilo, assim, não muito difícil. E como que eu estudei esses pontos, assim como eu fiz em São Paulo. Primeiro eu recomendo que a primeira coisa que vocês façam é ler todos os seus pontos, ver o que vai cair, o que não vai cair, onde você tem mais dificuldade, onde você tem mais facilidade, e reforçar os pontos em que você tem mais dificuldade. Então, se possível, tenta ver um resumo, ler resumo dos principais tópicos, dos principais temas de todas as matérias. Mas se, por exemplo, sua dificuldade for... Eu lembro que o meu ponto, tinha uma dificuldade em... Caiu execução em processo civil, que... Assim, eu não tinha muita dificuldade, mas se eu fosse escolheria outro ponto, sabe? Empresarial era micro e pequena empresa, dentre outras coisas assim, bem específicas. E eu falei, isso aqui já não é mais o meu forte, eu acho que eu vou focar um pouco mais nisso aqui. Então, nessas 24 horas... eu foquei mais nessas partes em que eu via que tinha mais dificuldade, poderia cair alguma coisa mais difícil, mais complexa. Então, fui estudando.
eu fui lendo meus resumos dessa matéria. Execução, por exemplo, peguei a execução lá, vi minhas marcações, meus marca-textos, minhas anotações, tentei olhar ali no Dizer o Direito, buscador, jurisprudências relacionadas aos meus pontos ali da prova oral, e assim eu fui fazendo. Então, eu lembro que eu foquei, assim, eu lembro, por exemplo, CDC, para mim era bem tranquilo, penal também, cai uns temas bem tranquilos, constitucional. Então, assim, eu deixei de estudar nas 24 horas anteriores a essas matérias? Não deixei de estudar. Eu olhava ali o que caía no meu ponto, o que poderia ser cobrado, eu imaginava o que poderia ser feito, o que poderia ser cobrado ali, e estudei. Então, por exemplo, se a gente pegar 8 horas, assim, umas 4, 5 horas, eu foquei, estudei mais, com certeza. Mas eu estudei, só para questão de proporção, eu estudei ali umas 4, 5 horas nesses uma ou outra matéria que, para mim, poderia haver mais dificuldade no dia da prova. E, para mim, isso foi muito bom. Eu acho que fiquei mais preparado ali no dia da prova. O fato de ter ponto ajuda muito, porque foca você no estudo. Embora sejam apenas 24 horas, dá para você dar uma revisada, dá para você dar uma estudada. Às vezes cai alguma coisa que você não tem a mínima noção. Tenta ler o básico, tenta ler a questão de princípios, tenta ver algo ali que está em discussão atualmente, algo que tem na jurisprudência, porque pode ser que caia alguma coisa nesse sentido. Eu fiz essa forma de estudo tanto em São Paulo quanto aqui no Goiás e deu muito certo. Então, assim, fui para o hotel e fiquei 24 horas. Obviamente, não fiquei 24 horas estudando, até porque a gente tem que descansar, tem que estudar e tudo mais, mas fiquei nessas 24 horas anteriores estudando o máximo possível. E assim eu fiz, fiquei no hotel, estudei essas 24 horas, foquei nos principais pontos, nas matérias que eu tinha mais facilidade, mais dificuldade, que eu vi que eram pontos mais tranquilos. E revisei também, li ali a lei seca, por exemplo, o CDC caiu uma parte pequena, então assim, eu li lá o CDC, penal, eram temas assim que eu tinha bem facilidade, bem tranquilidade, então, mas eu vi um ponto ou outro, um crime ou outro ali que poderia cair de forma diferente. Então, assim, a minha dica para vocês é, nessas 24 horas, estudem a maior quantidade possível de coisas, porém, foquem um pouco mais naquelas matérias que vocês tenham um pouco mais de dificuldade, o que vai lhes ajudar na preparação da preparação para a prova e nas perguntas do dia seguinte. Porém, não deixem de descansar, não deixem de dormir, não relaxem um pouco. Eu sei que são 24 horas tensas, assim, você ter no dia ali, no final do dia, você vai estar com a cabeça, meu Deus, eu não consegui estudar tudo, e não vai dar para você estudar tudo, é impossível você em 24 horas estudar tudo, revisar tudo, você não vai conseguir revisar tudo, por isso que eu peço e dou essa dica, né, de focar em um ponto ou outro nas suas maiores dificuldades, porque não vai ter tempo. 24 horas é muito pouco para você revisar tudo, você não consegue revisar tudo, você não consegue estudar tudo, porém você consegue focar em algumas matérias e alguns temas que são um pouco mais difíceis. Durmam bem, não deixem de dormir. Dormir não é perda de tempo, tenho certeza disso. Vocês têm que fazer uma prova descansados, tranquilos. Eu dormi ali bem, se você dorme 6, 7 horas, por exemplo, 8 horas, durmo. Se dorme muito, aí diminui um pouco. No dia não precisa também dormir 10 horas, né? No dia anterior à prova oral. Mas dorme ali 6, 8 horas, sem problema, porque você fazer uma prova descansado faz toda a diferença. Você já vai estar nervoso, se tiver com a cabeça cansada, com a cabeça tensa, não vai lhe ajudar no dia da prova. Então, assim, minha dica, estudem bem, porém descansem também, relaxem a cabeça. O maior estudo que vocês terão feito serão nos dias, nas semanas, nos meses anteriores, e não nessas 24 horas, que é essencial como visto, mas vocês devem descansar, porque o outro dia já é o dia da prova. Então, assim eu fiz.
estudei nas 24 horas anteriores, no outro dia, 8 da manhã, foi 8 da manhã, que era a minha prova, a gente foi fazer a prova. A prova é feita lá no tribunal, eu não sei se vai ser assim para vocês, mas no meu dia, a prova foi feita num período muito curto de tempo, assim, foi em cerca de 10 dias, foi nossa prova. Então, assim, eram cerca de 10 candidatos por dia, mais ou menos. Eu era o terceiro no meu dia, eu fui o terceiro a responder. Se vocês quiserem, eu não sei se vocês viram, mas deve ter no edital. Vocês, assim, eu não olhei, mas confirmem depois. Mas na minha prova, por exemplo, podia levar material para enquanto você estava aguardando a sua arguição. Então, no dia lá, levem um vadimeco, levem algum material, porque ainda mais quem vai ficar muito tempo, até o final ali, tem colega que ficou até quase de noite, porque eram quase de noite não, mas até a tarde, final da tarde ali ficaram, porque eram 10 candidatos por dia. Então, assim, eu fui o terceiro, eu levei o material, mas confesso para vocês que eu nem olhei eles. Para mim era pouco tempo, assim, para olhar alguma coisa, revisar alguma coisa, e para mim o estudo já tinha sido feito. E eu fiquei esperando para fazer minha prova, uma cerca de 1h40 minutos, 1h30. Então, eu fiquei conversando ali com os colegas. Para mim foi melhor até para relaxar a mente, ficar de forma mais tranquila. Embora os outros colegas, principalmente os que ficaram até mais tarde, foram lá. Tem uma sala, um espaço bem amplo assim, com local para vocês sentarem, para vocês ficarem no sofá esperando. Tem lanche, tem almoço. Então vai ter um espaço lá se vocês quiserem estudar, ler o material, vocês vão ter esse espaço. No meu dia teve, como eu falei, eu não estudei, porque para mim seria muito pouco tempo e poderia até dar mais nervosismo, ansiedade, se eu pensasse lá que tinha muita coisa para estudar. Mas lá vai ter sim, o pessoal é muito simpático, é muito tranquilo, ajudam vocês em tudo, vai ter o pessoal lá do tribunal, quem vai fazer essa prova é o tribunal, né, essa prova oral, então vai ser basicamente, acredito, igual foi a minha. Chegamos lá de forma bem tranquila, somos encaminhados para essa sala, todos os candidatos ficam lá, como eu falei, tem lanche, tem café, tem lugar para você sentar, um lugar para você estudar, se vocês quiserem, vocês vão poder revisar esse material de vocês, e eu recomendo que sim, levem. Se você for o primeiro, segundo do dia, talvez não compense, assim. Mas aí isso é de cada um, né? O primeiro não vai ter como, porque já vai chegar, já vai fazer a prova oral. O segundo vai ter um tempinho ali. Se você não revisou algum ponto, alguma coisa, eu acho que é bom levar um material, o que for possível ali. Quem for ficar até o final, às vezes você vai esperar ali 6 horas, 7 horas. Leve o material, porque eu acho que é bom, tá bom? Eu acho que é bom estudar e revisar, ainda mais quando você tem um bom período ali para aguardar, conforme o sorteio que for feito anteriormente, obviamente. Porém, eu recomendo que antes, por exemplo, se sua prova vai ser lá por volta de 4 da tarde, leia e revise o material, porém ali umas 2 horas antes, tentem, as 2 horas não, 1 hora antes, tenta relaxar a mente, se concentrar, meditar, focar um pouquinho para abaixar um pouquinho a ansiedade, respirar um pouquinho para o momento da prova, para não ter essa ansiedade e achar que não conseguiu revisar o suficiente. Então, eu fiz assim, eu levei o material, mas acabou que no dia eu não estudei, porque eu ia ficar esperando um pouco tempo e queria ficar mais tranquilo. Fui chamado lá na minha prova, você fica aguardando, aí vem um servidor, lhe chamam e te levam até o auditório, onde é feita a prova oral, que será no mesmo local em que vocês irão fazer. Você é acompanhado com o servidor lá, e assim que eu entrei lá no local da admissão, eu vi muita diferença entre São Paulo e Goiás. Assim, Goiás, São Paulo, eu achei muito mais formal. Vocês vão ver isso. Lembrem depois, no dia da prova oral, o que eu falei aqui, que no dia da prova vocês vão ver isso. O desembargador Marcos, ele é uma excelente pessoa, ele é um excelente desembargador, mas é uma excelente pessoa como ser humano, muito educado, muito tranquilo. Ele é o presidente, né? Ele vai dar uma segurança muito boa para vocês.
ele vai colocá-los de forma bem tranquila. Eu lembro que assim que eu cheguei, ele falou, não, candidato, calma, fica tranquilo. Ele vai deixar vocês bem à vontade. Eu lembro da minha prova oral, assim, ele falou para mim, falou para, acho que para basicamente todos os colegas lá do dia da prova oral. Ele brincou assim que a gente chega muito formal, né, tudo certinho, do jeito que nem as nossas orientações que vocês devem seguir, repito, tá bom? Mas no dia ele fala para a gente, não precisa das formalidades todas, não. Você chega todo assim com a mão assim, excelência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele, não precisa disso aqui não, aqui não precisa disso aqui não. Ele fala, eu sentei lá, quando eu sentei dessa forma, né, coloquei a postura, a mão, excelência, não sei o quê. Eu falei, não, candidato, calma, pode ficar relaxado, seja você mesmo, não precisa, eu vejo, ele falou assim para mim, eu vejo que vocês chegam aqui todos muito formais, muito treinados, fiquem mais à vontade, falam como vocês falam, ficam bem tranquilos. No dia da prova, muito provavelmente, o desembargador Marcos vai falar isso com vocês. E assim ele fez com vários colegas meus no dia da prova, e ele fez isso comigo também. Claro que eu não fiquei claro que eu não fiquei assim à vontade, obviamente. Fiz do jeito que eu fui treinado, do jeito que vocês serão treinados na prova oral, mas tentei ali me adaptar ao caso. Em São Paulo eu vi uma diferença muito grande. São Paulo é muito formal, muito sério, muito certinho assim. Em Goiás eu percebi que é um pouco mais tranquilo, eles conversam com vocês de forma bem informal, assim, antes da prova, né? Obviamente, perguntam sobre você, de onde você é, sobre sua pessoa, brincam ali, todos brincaram, assim. É uma banca que eu vejo que foi muito acolhedora, sabe? Muito humana, que não tinha intenção mesmo de querer eliminar, de querer deixar nervoso, Não, pelo contrário, todos os colegas assim que eu conversei, claro, faziam perguntas difíceis, faziam perguntas complexas, mas sempre com o intuito de querer ajudar o candidato ali, de querer ajudá-lo da melhor forma possível. Então, por exemplo, na minha prova mesmo, de vários colegas, eles ajudaram. Então, assim, às vezes você fala, eu lembro que o desembargador Veiga Braga, eu lembro que eu falei ele me fez uma pergunta lá, no momento, e eu errei. Aí ele olhou para mim assim, candidato, você tem certeza sobre isso, candidato? Meio assim, de sorriso de lado. Aí eu vi que eu tinha errado, e de fato eu tinha errado. Depois eu falei, não, perdão, excelência, era assim, assim, assim. Aí ele falou, muito bem. Então, assim, a banca, em geral, é muito, muito boa. Vocês vão ver isso lá no dia da prova. É uma banca que vai ajudar vocês, vai diminuir o nervosismo de vocês. Porque no dia é possível não estar nervoso, é possível não ficar um pouco tenso. Mas depois que começa a prova lá, eu mesmo, a gente sempre chega, era a minha terceira prova oral ali em poucos meses, mas já tinha sido aprovado, já era juiz em São Paulo, né, na época, mas o nervosismo sempre vem e é bastante forte, mas a gente tem que controlar. E no dia da prova, assim que você começar as perguntas, esquece que tem gente lá te vendo, esquece que nervosismo, fique calmo e responda as perguntas. Minha arguição ali durou mais ou menos uns 40, 50 minutos. Quem começou a minha arguição foi o desembargador Marcos. E ele foi dessa forma que eu falei para vocês. Assim que eu sentei, ele falou, não, candidato, pode ficar tranquilo aí, não precisa desse formalismo todo, não. Vocês ficam falando aqui muita excelência, 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 não precisa disso, não. Sejam vocês mesmos. Claro que eu não fui eu mesmo, né, nesse sentido de essa informalidade toda, a gente treina, eu treinei muito, a gente tem que treinar e tem que fazer de acordo com a técnica mesmo, mas, claro, se adaptando ali à banca. Eu lembro que eles falavam muito, não fica falando excelência, excelência, excelência o tempo todo, não. E, de fato, assim, não é uma coisa agradável você ficar, o examinador faz 10 perguntas lá para você e você fala, excelência, não sei o quê, excelência, não sei o quê, excelência, não sei o quê. Então, assim, considerando até isso mesmo, eu fui me adaptando lá no dia, começava a excelência, isso, com relação a isso, a outra pergunta. Então, assim, eu fui me adaptando conforme a prova lá, porque todos eles, aí quando o desembargador Marcos falou isso, todos os outros falaram, não, é mesmo, a gente vê aqui que os candidatos chegam assim bem nervosos, todos mais ou menos treinados da mesma forma.
E a gente não é que não gosta, eles falam assim que eles queriam ver nós mesmos, como nós somos, sabe? Mas eles falavam isso. Muito provavelmente eles vão falar no dia da prova para vocês. Todos falaram isso, mas no nosso concurso lá todo mundo seguiu conforme o treinamento, conforme a técnica que é garantido. Mas eu falo assim, tente se adaptar à banca lá, claro, não falar nada informal e tudo mais, mas tentando entender. Então, assim, eu até vi, então eu tentei diminuir, falar excelência o tempo todo, até da forma como eles falavam, mas assim, sempre respondam, obviamente, com excelência, mas só evitar a repetição desnecessária. Então, no meu dia da prova lá, o primeiro examinador foi o desembargador Marcos, como eu falei. O desembargador, eu creio que vocês já saibam, se não, vocês vão saber durante o estudo da banca examinadora. É um examinador bastante conhecido no tribunal, como eu falei, excelente pessoa, excelente desembargador, bastante atuante na temática do direito consumidor, tem vários artigos, tem várias palestras sobre o tema. Então, assim, ele adora o direito do consumidor, vai perguntar para vocês sobre o direito do consumidor. Ele é muito pró-consumidor, os entendimentos dele são bastante pró-consumidores, muitas vezes ele tem entendimento contrário até o próprio STJ, porque ele é bastante atuante nesse sentido, na proteção do direito ao consumidor. Então, a gente estudei, obviamente, isso antes da banca, a gente já sabia, e vocês têm que estudar e responder, analisando também o entendimento do examinador de vocês. Porque a gente, por exemplo, lá sabia, vocês devem saber também que o desembargador tem um entendimento muito forte com relação ao direito do consumidor, favorável, né, à parte mais fraca da relação jurídica. Então, ele tem vários artigos com relação a isso, vários temas. Então, estudem, foquem, cientes desse fato. Vocês, com certeza, terão todo o material aí de apoio para entender os examinadores. Depois que me examinou, se eu não me engano, foi o desembargador Veiga Braga, excelente pessoa também, vai deixar vocês bem tranquilos. Ele é um pouco mais formal, ele vai perguntar ali sobre, provavelmente, ali, direito penal, direito processual penal, e assim foi feito comigo. Ele foi bem tranquilo na minha arguição também, fez algumas perguntas, assim, fez algumas perguntas jurisprudência, questão. Eu vi que a prova do Goiás aqui ela é muito objetiva, de acordo com os temas do dia a dia, nada muito. Eu não vi, assim, em outras provas que eu fiz, eu vi essas perguntas mais abstratas, mais teóricas, essa questão mesmo que você estuda doutrinária, alguns temas mais complexos, algumas expressões mais complexas, mas aqui em Goiás o que eu percebi foi que não. Aqui são mais perguntas objetivas, perguntas do dia a dia, temas que julgam ali, estão no dia a dia, crimes do dia a dia. Então, assim, são perguntas não tão abstratas, mas mais temas que a gente estuda, que está no dia a dia nos tribunais. Então, são temas que os embargadores julgam todos os dias, discutem todos os dias, e eu acredito que da mesma forma será com vocês. Tem vários juízes, juízes, desembargadores na banca, e o que eu percebi que o que eles cobram são temas que eles conhecem, são temas que eles julgam no dia a dia. Não é uma característica da prova oral aqui do Goiás essas perguntas muito teóricas, muito abstratas. Obviamente, uma ou outra pergunta há, mas em regra não. A minha arguição mesmo foi bem tranquila. O Veiga Braga perguntou temas relacionados ali à Lei Maria da Penha, a questão de estupro, ou seja, temas que a gente estuda, que a gente lendo ali a doutrina, a gente com certeza estuda, no seu direito está presente, foram temas do dia a dia. Eu lembro que o Veiga Braga, ele ajuda bastante, e minha dica, outra dica que eu tenho para vocês é justamente essa. Se vocês perceberem, às vezes, eles não vão falar assim que vocês estão errados, mas eles vão dar algumas dicas. Então, vários colegas tiveram essas dicas assim, e não é com o objetivo de prejudicar nem não, é de querendo ajudar, querendo que a gente fale o correto. Então, não aconteceu comigo, aconteceu com outros colegas também.
o Veiga Braga, ele falou, ele me fez uma pergunta, eu não lembro muito bem o que era. Aí eu respondi, mas meio que na dúvida, assim, sabe? Aí, como eu falei, ele falou, candidato, você tem certeza sobre isso, candidato? Eles são bem assim, sabe? Aí eu pensei, eu falei, não, eu falei besteira. E de fato eu falei besteira. Aí eu corrigi. Teve um outro tema também que o desembargador Veiga Braga tem até alguns entendimentos assim, não que eu falo diferentes, mas entendimentos próprios deles, assim, que pelo menos no meu tema lá não tinha muita. Minha resposta estava em conformidade com o STJ, mas ele não tinha esse entendimento, e aí ele meio me direcionou nesse sentido, aí eu respondi ele conforme ele queria, que ele vai falando, candidato, mas é assim, é isso mesmo. Então, assim, eles dão umas dicas. Em regra, os examinadores, eles vão querer te ajudar a responder. Então, se vocês verem que ele está perguntando, candidato, é isso mesmo? Pense um pouquinho. Claro, não é para vocês, se vocês tiverem certeza, continua respondendo, mas se vocês tiverem um pouco na dúvida, tente analisar, porque pode ser o caso de vocês estarem respondendo errado e eles estão tentando te ajudar. Em regra, eles estão ali, como eu lhes falei, para ajudar. A banca toda, muito solista. Se você responde alguma coisa um pouco mais equivocada, eles vão te orientar e direcionar. Peguem essas dicas, para mim foi muito útil. Que eles, se você errar, provavelmente eles vão querer te direcionar a resposta certa. O Veiga Braga ele fez assim comigo e assim, ele fez várias perguntas, né? Eu falo essa aí que foi umas duas assim que eu me equivoquei. Uma eu me equivoquei, a outra eu ainda acho que assim, eu estou certo. Mas é o entendimento dele e é normal esse tipo de questão. Eu lembro a doutora Aline também estava na minha banca, excelente pessoa, super tranquila, ela é um pouco mais séria, ela já, pelo menos na minha prova, ela não foi do tipo que conversava muito, o Veiga Braga conversava bastante, o desembargador Marcos também conversava muito, se eu respondia, ele falava outras coisas assim, sabe, querendo te ajudar e tudo mais. A Aline eu lembro era um pouquinho mais séria, perguntou, acho que era de CPC, processo civil, bem tranquila, bem técnica, nada muito abstrato, tudo questão do dia a dia, questão ali doutrinária, da jurisprudência, lei seca de forma bem tranquila também. Doutora Mariana também foi muito tranquila no meu dia. A doutora Mariana ela é bastante atuante nesses temas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela é bastante aqui conhecida no tribunal, na região, por temas relacionados ao tema. Então, assim, esse tema de violência doméstica é bastante caro para ela. Então, estudem esses temas. Vão ser questionados sobre isso, sem a menor dúvida. Ela é bastante atuante na área, então foquem nisso aí, se cair no prova oral no ponto de vocês, com certeza isso vai cair, seja com ela ou com algum outro examinador, sem dúvida alguma. Meu outro examinador foi o da OAB, que pelo que eu vi é o mesmo que o de vocês, né? Ele é um examinador que estava me dando, eu lembro, antes da prova, um pouco mais de receio, porque eles estavam fazendo algumas perguntas difíceis, assim, bem difíceis, até vários colegas meus falaram. A gente ficava discutindo, né, quem estava fazendo a pergunta mais difícil, quem era mais tranquilo. Aí alguns achavam que era a Mariana, outros era a Aline. Acho que caiu aqui, pelo menos acho que voltou, né? Alguns achavam que era a Aline. Eu esqueci o nome dele agora, fugiu da minha mente aqui. Mas para mim que eu vi assim era ele, mas no meu dia assim foi bem tranquilo, perguntas normais, coisas do dia a dia, jurisprudência. Eu lembro que eu fiz a prova, ele falou: candidato, você sabe tudo, então tá, não tem mais nada a perguntar não". Então assim, ele foi bem tranquilo, sabe, comigo. E após minha prova assim, e comigo, com vários colegas, eles tranquilizaram. Lógico que não falam que você está aprovado, não, mas te deixam bem tranquilos assim. E eu saí da minha prova bem, sabe, bem tranquilo, bem relaxado, no sentido que acho que eu fui bem.
quando eu saí da minha prova em São Paulo, eu saí assim, cara, eu não sei se eu passei. Eu acho que eu falei assim, se eu passei ali no limite, assim, eu não tenho certeza. Então, fiquei muito na dúvida se eu tinha passado ou não. A banca lá não dava assim, muito feedback para você. Em São Paulo, no Goiás já não, eles dão feedback, você consegue ver como é que você está, eles são bem tranquilos. E eu saí em São Paulo, eu não saí tão confiante, mas no Goiás eu saí bastante confiante. Eu pensei assim, acho que agora deu. Acho que agora deu. E pelo que você vê nos examinadores, pela banca, você sai bem, de forma bem tranquila, assim. Então eu saí relaxado, achando que acho que passei. Eu saí com essa sensação. E minha sensação, até conversando com outros colegas, essa que é uma banca bem tranquila. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. É uma banca fácil de lidar. É uma banca que vai deixar vocês muito à vontade. Claro, não, vocês têm que ser formais, ser técnicos, ser objetivos, responder conforme eles queiram, não discutam com o examinador. Não vai acontecer isso, mas às vezes ele tem um determinado entendimento, siga esse entendimento, respondam ali conforme a doutrina, conforme a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, conforme os precedentes, atua ali na média, não seja muito radical de um lado ou para o outro, tenta, que nem eu falei, responda ali conforme a jurisprudência, conforme a doutrina majoritária. Se o examinador tem um determinado entendimento, responda conforme ele. Ninguém está ali, você não está ali para discutir com o examinador, para discutir uma tese, você está ali para ser aprovado na prova oral. É assim eu acho que vocês devem fazer. Como eu falei, tinha um tema ali, outro que eu achava que assim, para mim estava certo, mas assim, perfeito, não, então é isso, com certeza. Questão de entendimento do STJ, assim, então, o meu entendimento é esse, assim, fiquem tranquilos, a banca vai deixar vocês muito tranquilos, muito mesmo. Eu até fiquei, assim, assustado, que para mim foi bem diferente das minhas experiências anteriores, no MPSP, no TJSP, e lá não, lá foi muito mais informal, assim, muito mais tranquilo. Depois dessa minha prova, eu saí, né? Eu não assisti as demais arguições. Se eu quisesse, eu poderia ir lá, mas eu tinha até que viajar logo, porque eu estava no curso de formação lá em São Paulo. Não, fui no outro dia, na verdade, no outro dia de manhã, mas de qualquer forma não fiquei lá. Mais tarde eu conversei com alguns colegas, os demais, né? A gente saiu para conversar um pouco sobre como foi a prova e tudo mais. E isso que eu conversei para vocês, assim, todos falaram essa questão da humanidade, da ajuda e tudo mais. Alguns colegas saíram achando que não tinha passado, que achavam que não tinha passado, porque um examinador ou outro, ele força você um pouco mais. Isso vai acontecer. A banca é tranquila e tudo mais, mas um examinador ou outro vai perguntar, vai questionar algumas coisas, vai forçar um pouquinho mais. Isso acontece. Tá? Às vezes você fica nervoso. Então, isso vai acontecer. Com todos aconteceram. Mas eu lembro que tinha uma colega que ficou meio desesperada, assim, eu acho que eu não passei, não fui muito bem e tudo mais. Mas, no final, como vocês sabem, houve 100% de aprovação. Inclusive, algumas pessoas que não foram muito boas, que falaram que não foram muito boas na prova, mas foram todos aprovados, graças a Deus. Eu fui aprovado ali, a maior nota, se eu não me engano, foi 8,65, eu tirei 8,18. Saí muito satisfeito, eu fiquei bastante satisfeito com a minha nota, eu acho que foi uma nota justa, eu acho que eles foram justos e, graças a Deus, houve 100% ali de aprovação. Creio eu que a tendência será a mesma, se não 100%, uma aprovação massiva ali. O tribunal precisa, a quantidade de vagas disponibilizadas é insuficiente ainda para as demandas que nós temos. São apenas 52 vagas, né? Mas assim, no edital, mas com certeza tem 54 aprovados, né? Pelo que eu vi. Mas todos que foram aprovados serão nomeados o mais breve possível. Creio que a tendência, pelo que falam, é que a nomeação ali em final de dezembro, não, no final do ano, mês de dezembro, eu acredito que é isso que deva ocorrer.
o presidente do tribunal, o desembargador Carlos França, é muito acelerado, é muito eficiente e com certeza ele vai querer finalizar esse concurso o mais breve possível. Estamos precisando muito, tem muitas comarcas que estamos acumulando. Eu atualmente estou em Formosa, Goiás, aqui perto de Brasília. Eu sou natural de Brasília, né? Mas moro aqui em Formosa. Se eu quisesse morar em Brasília, eu já poderia morar. Optei por ficar aqui. Mas para vocês verem como que lá no início que eu falei, né, que a carreira aqui é muito boa. Vocês estão vindo para, no meu entender, o melhor tribunal do Brasil, por todas as questões que eu falei inicialmente, de estrutura, de assessoria. Vocês vão ter assessores, a remuneração é muito boa, a carreira é boa, o tribunal é eficiente, a carreira anda muito rápido. Para vocês terem noção, eu tenho 1 ano e 4 meses aqui de magistratura, um pouco menos que isso, pouco menos de 1 ano e 4 meses. Já promovi 2 vezes, estou na entrância intermediária já. Todos os colegas que quiseram chegar na entrância intermediária já estão. Com 3 meses eu já estava aqui em Formosa, podendo morar em Brasília. Então, assim, a carreira anda de forma muito rápida mesmo. E acredito que o mesmo irá acontecer com vocês. Se for idêntico ao nosso, vocês vão promover e vão andar muito rápido na carreira. E eu tenho certeza que é isso que deve acontecer. Como eu falei, a prova oral, a tendência é de aprovação massiva, sem dúvida alguma, mas estudem como se não se fossem. Estudem, deem o último gás lá, porque é necessário para a aprovação e o estudo, a técnica, a repetição é essencial para a aprovação dos senhores. Como eu informei também, a técnica é essencial, a repetição é essencial, faça um curso para a prova oral. Um é essencial, pelo menos um é essencial. Se não, se puderem fazer, façam mais de um. Eu fiz aqueles 2 que eu falei para vocês, e após eu fazer esses 2 cursos, o que eu fiz foi treinar. Toda semana eu treinava, pelo menos 2 vezes, com colegas que já estavam aprovados, eu treinava. Eu tinha um colega meu de Brasília, como eu falei, que hoje é juiz aqui comigo também, e a gente treinava pessoalmente, como se fosse o dia da prova, mais ou menos ali 1 hora de arguição, passando por todos os temas que caíram na prova. Então a gente fazia essa arguição. Primeiro eu fazia as perguntas para ele, ele respondia, eu fazia o feedback, falava o que ele foi bem, o que ele não foi bem. Depois ele fazia comigo da mesma forma. E assim a gente foi treinando durante meses ali. Foi durante vários meses que a gente fez esse treino, muitos meses mesmo. Eu conheci esse colega que eu falei que também é meu colega de trabalho hoje. No dia do curso presencial na EJU, conheci ele lá, a gente começou a conversar e vamos treinar, bora, vamos treinar. E assim a gente fez. Então, assim, eu treinava com esse colega também toda semana pelo Zoom. Se não conseguir treinar presencial, treinem pelo Teams, pelo Zoom. E esse meu treino, depois que a gente conversou, né, de todo mundo aprovado e tudo mais, o que a gente fala bastante é isso, que o que ajuda muito é o treino e a teoria, o cursinho que você faz antes, para mim é essencial. O conhecimento jurídico vocês já têm, vocês já foram aprovados aqui nessa segunda fase, então agora é mais treinar a prova oral, para a prova oral em si, que é uma prova diferente, exige técnicas de estudo diferentes, você não tem que preparar apenas o seu conhecimento jurídico, mas também a questão de raciocínio, de nervosismo, de outras questões diferentes que a gente está acostumado a estudar, né? Porque a gente, até quem nunca fez uma prova oral antes, a gente está acostumado a estudar ali a doutrina, a jurisprudência, a lei seca, sentença e tudo mais, mas a prova oral não. A prova oral, nem o objetivo principal, no meu entender, é verificar o conhecimento jurídico de vocês, porque a banca já viu isso, vocês já chegaram até essa fase porque vocês têm o conhecimento jurídico necessário. O que elas querem ver é como você reage a uma situação de nervosismo, como você responde, como é que é a sua fala, como você
reagir em uma situação de tensão, uma situação que você tem que falar perante várias pessoas, uma situação tensa, o que a banca quer analisar é isso. Então, assim, eu acho que salvo algum caso muito excepcional, essa pessoa travar, tiver algum problema ali, todos serão aprovados, desde que estudem e treinem. Como eu falei, a prova de vocês está breve, né? Acho que vai ser ali para, não sei dizer ainda, mas pelo que eu entendi vai ser outubro, novembro, acredito que seja novembro ali. Então vocês têm um bom tempo aí de preparação e façam dessa forma que eu falei. Estudem ali nas 24 horas os principais pontos fracos, os pontos fracos de vocês. Tentem revisar o máximo possível, durmam no dia anterior à prova, durmam bem, cheguem descansados. Treinem o máximo possível que vocês puderem. Para mim, o cursinho e principalmente os meus treinos semanais, eu fazia 12 treinos semanais, foram determinantes para a minha aprovação. Quando eu cheguei nessas minhas provas aí, eu cheguei de forma bem tranquila, eu já sabia dos meus vícios, eu já sabia dos meus defeitos e fui trabalhando nesse tempo. Até, por exemplo, uma coisa que eu vi, que a gente pega, né? A gente nem repara isso muito, mas quando você vai estudando, vai treinando, você vai pegando. Eu, por exemplo, nas minhas primeiras arguições, eu lembro que quando eu ficava nervoso, né? Eu falava muito rápido, assim. E isso é uma tendência nossa de quando tá nervoso, de suar, de falar rápido. Eu lembro que eu falava rápido, muito rápido, assim. E nesses treinos que eu vi isso, um dos professores, nesse cursinho que eu fiz, me falou, ó, tenta falar um pouco mais devagar, um pouco de forma mais calma. Percebi que quando você fala, você fica um pouco mais... quando você fala, e você solta, né? E às vezes tem gente que é assim, que você vai falando e você não para. Então, eu vi que eu era assim, sabe? Eu falava um monte. Então, fui treinando para falar um pouco mais devagar, de uma forma um pouco mais tranquila. A entonação da voz também é muito importante durante a prova oral. E isso você vai vendo no curso, no treino, porque e vai trabalhando e isso no decorrer. Então, eu já sabia que isso era um defeito que eu tinha, de falar rápido, de ir de uma vez assim. E eu fui treinando, fui treinando, fui treinando, fui treinando. E no dia da prova, para mim foi bem tranquilo. Assim. Eu tinha muito receio da prova oral, confesso para vocês. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para magistratura, antes até ali, quando eu pensava em magistratura, em fazer uma prova oral, para mim, eu falava, jamais conseguiria, jamais falaria assim, mas depois que você vai treinando, você vai ver que não é esse não é essa dificuldade toda. É uma prova como qualquer outra que exige estudo, técnica e treinamento. E se vocês assim fizerem, com certeza serão aprovados. Como eu falei, acho que até dezembro, acredito eu, né, que a nomeação de vocês irá sair e que todos que fizerem, forem fazer um básico ali, serão aprovados, tá bom? O que eu tinha para falar com vocês basicamente eram isso. Eu espero que tenha sido muito útil para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. Estou aqui disponível, seja de prova oral, de estudo, da carreira, do tribunal. Estou à disposição. Eu vou colocar meu telefone aqui no chat para vocês, que às vezes vocês têm alguma pergunta que querem fazer em particular, sobre carreira, alguma coisa, alguma dúvida. Estou à disposição para responder aos senhores. Em breve seremos colegas de trabalho. Algum de vocês com certeza iremos trabalhar juntos em alguma comarca aqui do Goiás. Então, assim, já estou desde já me colocando à disposição e bastante ansioso pela entrada de vocês. Quase todos nós aqui do último concurso, todos nós estamos com mais de uma comarca. E a carreira aqui anda muito rápido, então estamos acumulando e tudo mais. Então, queremos que vocês cheguem o mais breve possível aqui. Eu sou muito feliz no TJ Goiás. Depois que eu passei aqui, na época eu estava até aprovado na segunda fase do TJDFT, que antes era um sonho meu, porque eu sou de Brasília, né? Mas depois que eu fui aprovado aqui em Goiás, eu já estava cansado de concurso também, tinha feito várias e várias provas,
Então, assim, fui aprovado aqui, falei, não, aqui que eu quero, desisti de lá também, tomei posse, e aqui estou, não me arrependo nem um pouco. Como eu falei, se eu quisesse ir para Brasília, já poderia ir para Brasília, se quisesse ficar um pouco mais próximo de Goiânia, também poderia. A carreira aqui anda rápido, é muito... acho que Caio voltou. A carreira aqui é muito boa, então, assim, é um excelente tribunal, não tenham dúvida disso. A banca irá ajudar vocês e todos, sem dúvida alguma, serão aprovados. Estarei com vocês aí nesse curso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem falar comigo, estou aqui à disposição. Vou colocar meu número pessoal aqui no chat, porque se alguém depois quiser mandar alguma mensagem, tiver alguma dúvida, como eu falei, estou à disposição, tá bom? Estou aqui na comarca de Formosa. Eu estou atualmente em Formosa, minha primeira lotação foi em Corumbá, de Goiás, fica próximo de Brasília e próximo de Goiânia também. Respondi por Pirinópolis, fiquei cerca de 3 meses lá e logo teve esse edital e a gente foi promoveu e eu logo vim aqui para Formosa, que era o local em que eu queria. Então acho que hoje todos os nossos colegas do último concurso estão onde já queriam estar nessa época. Obviamente, não em Goiânia, né, nas grandes cidades ali, ou próximo de Goiânia, porque para chegar em Goiânia, Anápolis, Aparecida, demora mais um tempo. Mas nas demais comarcas, assim, boas do estado, então, antigamente a carreira era um pouco mais travada, mas hoje em dia não. Hoje em dia está bem tranquilo, bem fácil, assim, você consegue promover, remover de forma muito fácil. E depois desse edital que eu tiveram vários outros editais, então assim, se você quiser mudar depois, em regra, é bastante tranquilo. Eu acredito que o mesmo acontecerá com vocês, tá bom? Gente, eu estou aqui à disposição, meu telefone celular está aí no chat, se alguém tiver alguma dúvida, respondo com todo prazer, tá bom? Alguma dúvida, alguma questão, alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Acho que tem alguém falando aqui na... Muito obrigado, fico feliz em saber. Bom que a aula foi esclarecedora aí. Eu sei que vocês devem estar bastante ansiosos para a prova oral, mas eu falo, fiquem tranquilos. Eu me surpreendi muito positivamente no dia da minha prova oral. Eu cheguei na prova oral de São Paulo, que é bem formal, bem tenso, assim. Eu lembro que eu entrava, assim, era um ambiente um pouco mais nervoso, de nervosismo. E foi minha primeira prova oral, assim, que eu fiz para a magistratura, né? A prova que eu tinha feito de delegado era bem diferente, você lia a pergunta no papel, eram 4 perguntas apenas, ou seja, totalmente diferente de uma prova da magistratura. E em São Paulo não, foi bem assim, e mesmo em São Paulo, que eu achava que era bem difícil, assim, eu fui aprovado, fui muito bem lá. Aqui não, eu cheguei, sabe, você vai ser acolhido na prova oral, assim. Eu tenho certeza sobre isso. Depois vocês lembram que eu falei para vocês hoje, vocês vão ver na prova oral, principalmente pelo desembargador Marcos, que vai querer deixar vocês muito à vontade. Mas utilizem as técnicas de estudo, mesmo assim. Tenta fazer conforme ele fala lá, mas mantenha a técnica. Não seja tão informal assim também, você não vai conseguir. Ele falava, não, vocês são muito formal, seja vocês mesmos. Mas não dá para ser assim também numa prova oral. Espero aí que vocês gostem do curso, será feito com muito carinho para vocês. E qualquer dúvida, gente, estou à disposição 100%. Talvez eu não responda aí na hora. A carreira de juiz é muito... Vocês vão receber bem, vão ter uma estrutura muito boa, mas vocês vão trabalhar muito, viu? Estou trabalhando muito, muito mesmo. Isso a gente vê, mas é bastante recompensador. Eu adoro o que eu faço, não faria outra coisa. Estou muito feliz, de verdade mesmo. E espero que todos vocês sintam o mesmo que eu estou sentindo, tá bom? O tribunal espera vocês de braços abertos. Gente, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Grande abraço a todos e uma boa noite. Até mais. Obrigado, gente. Fiquei feliz. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado, viu? Bons estudos aí e até uma próxima.